Olá. Bem, eu sou Flávia Copelo, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E eu vou dar sequência às minhas lives que eu tô fazendo sobre os temas, no momento, sobre pensamento negativo. E vou estar falando agora um pouquinho dos desdobramentos das últimas transmissões que eu fiz. Tá ok? Então, na primeira transmissão eu falei sobre o que são pensamentos negativos. Depois, na segunda transmissão, eu falei mais sobre eles, como eles ocorrem na nossa mente, como a gente pode lidar com eles, interrompendo esse pensamento negativo. E vou estar agora falando sobre dois aspectos do pensamento que vão nos ajudar nesse desafio de controle dos pensamentos, tá bom? Primeira coisa, como terapeuta cognitivo comportamental, para quem não conhece, a psicologia ela tem várias linhas de atuação. Então, por exemplo, a psicanálise é uma linha de atuação onde o psicólogo ou um outro profissional se forma através desse estilo de clínica, né, dessa compreensão da pessoa. Então, a psicanálise é um tipo. A Gestalt é outro tipo, certo? Uma outra linha de compreensão da pessoa e de atuação do psicólogo. A existencialista humanista é outra, né? E tem a psicologia, né, cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo. Então, por isso que vocês vão estar vendo tanta ênfase no cognitivo, porque o cognitivo é o pensamento, né? É a nossa capacidade de compreender, de interpretar e de analisar. E comportamento é a nossa ação. Então, a minha linha de atuação, ela acredita que o comportamento vem através do que nós pensamos, tá? Então, por isso que eu vou estar sempre batendo nessa linha de pensarmos, né, sobre o nosso pensamento. Então, para fazer só uma revisão, o pensamento negativo, eu interpreto ele como se ele fosse um alerta de algo que possa de ruim acontecer com a gente. Então, ele é normal de uma certa forma, de um certo tempo na nossa mente. Então, assim, nós estamos diante de um risco, estamos diante de um problema, diante de um medo, de uma ameaça. Então, é normal que a gente pense, poxa, e agora? Algo ruim vai acontecer. E se eu não conseguir superar esse problema? E se esse problema me atrapalhar mais ainda, né? Mais ainda a minha vida? Então, isso até um certo ponto é um alerta, porque o nosso cérebro está sempre assim, rodando, pensando, buscando nos proteger, para a gente sobreviver aí na nossa vida, que só tem realmente problemas e questões para a gente dar conta. Então, até um certo momento, o pensamento negativo, ele é um alerta, ele é uma forma da gente dar conta da situação que nos ameaça. O problema é quando a gente só fica nele, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente só fica pensando de forma negativa. Então, é esse pensamento inicial. Poxa, será que eu vou conseguir? Será que isso vai me prejudicar? Será que eu sou capaz? E eu não fico pensando de outras formas, né? Tipo assim, até que ponto isso vai me prejudicar? O que é realidade e o que é imaginação?
O que é de fato uma ameaça para mim? Por que eu não vou dar conta disso? Por que eu não vou suportar? Eu tenho maneiras de lidar com isso? O que é preciso eu fazer para eu, cada hora, cada momento, lidar com essa situação? Então, é assim, são exemplos de outros tipos de pensamento que vão sendo produtivos para a gente poder lidar com a situação, tá? Então, olha só. Hoje eu trouxe 2 tipos de pensamentos negativos, vamos dizer assim, que vão martelar a nossa mente. Um pensamento negativo após um trauma é um pensamento recorrente, tá? Então eu vou entender 2 tipos. O pensamento negativo pós-trauma e o pensamento negativo de uma baixa autoestima. Vamos focar nesses 2. Tá ok? Então, assim, uma pessoa sofreu um trauma, seja ele de qual ordem, né? Violência, perda, doença, luto, um trauma, um desemprego, sei lá, é um trauma. É algo que impactou essa pessoa sofre com isso ainda. Então, nós temos o transtorno de ansiedade pós-traumático, né? Nós temos a pessoa não sai ilesa de um trauma. Então, ela tem que saber que esses pensamentos pós-trauma vão estar baseados nessa experiência traumática. Então, o que acontece? Exemplo, sofri uma violência, fui assaltada, levaram meu carro, ou então me ameaçaram de morte, eu fiquei com uma arma apontada para mim, numa rua escura, dentro de um ônibus, dentro do meu carro. Então, sofri esse trauma, isso não é uma situação normal, o trauma. É uma situação que nos fez sofrer e está fazendo ainda. Então, onde eu estiver, que eu sinta os gatilhos para eu sentir novamente o medo que esse trauma venha acontecer novamente, por exemplo, passando de novo nessa rua onde eu fui assaltada, por exemplo, é normal que o meu pensamento vai ativar na forma negativa, quer dizer, meu Deus, o que pode acontecer agora? Vou ser assaltada novamente, vai acontecer algo ruim, eu não vou sair mais de casa, o mundo está difícil, o Rio de Janeiro não tem jeito, por aí vai. Então, isso o pós-trauma, o pensamento negativo ele vai ficar mais intenso. Então, vamos ver assim, vamos ter uma ideia. O evento aconteceu há uma semana atrás. Lógico que durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, o pensamento negativo pós-traumático vai permanecer, tá? Só depois de um tempo, só depois da gente ter o estresse ter cedido, da gente ter novas experiências positivas, que a gente vai poder lidar com essa situação. Entenderam? Então, assim, o pensamento pós-traumático, ele tende a ser negativo, tá? Não deve ser desesperador, não deve permanecer na nossa mente o tempo inteiro, por isso que às vezes o psicólogo ajuda no pós-trauma, ajuda o seu cliente, né, o seu paciente a pensar de outras formas, para que ele não fique só no ciclo do pensamento negativo. Entendem? Assim? Então, você tá com um trauma na sua vida, qualquer seja esse trauma, perda de um ente querido, notícias de uma doença grave, separação, perda de um emprego, uma violência sofrida,
coisas, fatos, situações agudas, né? Como se fosse uma dor aguda que aconteceu, pá. E isso, então, vai refletir nos seus pensamentos daqui para diante. Entendeu? Então, você vai ter que lidar com seus pensamentos dessa forma pós-traumática negativos mesmo, né? Não tem como... passou por uma situação dessa, no dia seguinte instalou e não vai estar pensando. Até pode ser uma negação inicial, mas após um tempo vem os pensamentos, tá? Que a gente está acostumado a um ativismo, né? A gente está acostumado a, assim, caiu, levanta, às vezes, né? Caiu, levanta e vai embora. Depois, lá na frente, a ficha cai. Pode acontecer dessa forma também. A outra forma aqui de pensamento que já é diferente desse pós-trauma é o pensamento de uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Então, a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai generalizar e ela vai estar sempre pensando de acordo com essa compreensão, essa interpretação que ela faz de si mesma, que é negativa. Então, o pensamento é negativo por causa da autoestima negativa. Entendem? Às vezes assim, é impactante, porque uma pessoa tá de repente na sessão ali comigo falando sobre, de forma negativa sobre si mesma, e eu falo, peraí, olha só, você é isso, você é boa, você é inteligente, você é esperta, você é proativa, você é capaz, você fez isso, você fez várias situações que você superou. Como é que você permanece essa percepção sobre si de uma forma negativa? Esse pensamento tá baseado numa autoexpectativa que você tem sobre si mesmo, de repente numa imagem de perfeição que você exige de si mesma, entendeu? De si mesmo. Então não condiz com a realidade, com o fato. Então, assim, os pensamentos eles são negativos pela baixa autoestima, não por eventos reais ou pela interpretação que essa pessoa tem sobre si desde sempre, desde da infância, né, onde é o período que a gente tem que ter reforços, né, elogios e reconhecimento. E a necessidade de reconhecimento do ser humano é normal, faz parte das nossas necessidades básicas, né, que é estima, ser estimado pelo outro, depois estimarmos a nós mesmos. Nós precisamos disso. É necessário para o ser humano, né? É fundamental para a nossa vida. Então, esse tipo de pensamento negativo, ele vai ser difícil de estar combatendo, tão lógico, como um pós-trauma, como eu estou falando, vai existir, vai diminuir e tende a acabar com um tratamento, com uma boa, com bons pensamentos, com pessoas ao redor que também ajudem a você pensar melhor, né? Mas o baixa autoestima vai ser um pensamento recorrente diante de situações difíceis na vida. A pessoa vai falar sempre palavrinhas que sempre acontecem com a baixa autoestima: eu nunca vou conseguir alcançar, eu não consigo, eu não sou capaz. São pensamentos negativos relativos à baixa autoestima. Outro pensamento: ninguém vai gostar, ninguém vai. Então, geralmente são pensamentos que têm essas generalizações. A pessoa generaliza pensa baseado nessa autoestima baixa que não foi reforçada positivamente desde pequeno, adolescência, e que a pessoa ficou nesse túnel de pensamentos negativos, certo? Então, assim, por exemplo, quando um adolescente começa a pensar assim, ele está num túnel de pensamentos negativos. Outra imagem que agora veio à minha mente é o túnel, assim, a gente entra num buraco de pensamentos negativos, a gente fica com só, como se fosse aquele anteparo, assim, não vendo outras coisas, só vendo: eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz,
eu sou uma pessoa que não dou certo, não vai ser bom para mim, sei lá. Esses pensamentos são fortíssimos e a pessoa tem que sair desse túnel, entendeu? A pessoa tem que olhar para fora e pensar, não, peraí, por que que eu não sou capaz? O que que acontece que eu estou pensando só que nunca isso vai acontecer? Isso tem um fundamento, né, real? Por exemplo, eu quero fazer algo impossível, é uma coisa impossível para mim, não existe passo a passo, não existe uma forma. Quem já conseguiu? Vou lá, vejo. Quem conseguiu? Foi fácil? Foi difícil para essa pessoa? Entende? Então, assim, o pensamento negativo na baixa autoestima paralisa. Ele acaba impedindo a pessoa realmente de experimentar outras coisas, experimentar outros pensamentos e começar de passo a passo a fazer algo diferente na sua vida. Entenderam? Então, é isso que eu queria estar falando hoje. Eu tenho que falar rápido, porque o último vídeo ficou enorme. Então, concluindo, o pensamento após um trauma, ele vai ficar realmente tendendo à negatividade, mas vai diminuindo com o tempo. E temos que pensar coisas realísticas e de uma forma que não aumentem, né, esses pensamentos. E se o trauma ele for recorrente, aí fica realmente mais difícil, mas sempre dá pra gente clarificar a mente e não ficar só pensando de forma negativa. E depois identificar a segunda parte que eu queria falar é identificar os pensamentos negativos relativos à autoestima. Esses são pensamentos enganosos, entendeu? São pensamentos de um auto-engano, tá? E são pensamentos paralisantes da nossa imaginação. Não são verdadeiros, tá bom? É isso, hoje fico por aqui. E na sexta-feira que vem eu volto com algum outro tema, ou então da outra sexta-feira, dizendo também que no sábado, às 16 horas, no meu consultório, eu vou fazer a palestra com conversa sobre esse tema, pensamentos negativos, como interromper, né? É só chegar, aliás, é só você tá confirmando comigo aqui pelo direct ou pelo meu celular. E porque são 15 vagas, o consultório tem uma capacidade para umas 15, 17 pessoas, tá bom? E a gente vai se ver. Aí quem for lá eu vou fazer umas dinâmicas sobre domínio do pensamento e falar sobre isso tudo mais pessoalmente, de pertinho com vocês, tá? Um beijão grande e aí eu volto talvez com outro tema, e quem quiser falar, que me dê assim, né, tipo, ideias, pode falar aqui também pelo direct, tá bom? Beijão no coração de vocês.